Olá a todos, eu sou o professor Almeida Neto e neste vídeo falaremos rapidinho sobre os termos acessórios, tá? Assunto importante da sintaxe, finalizando aí o estudo do período simples, tá? Bom, como vocês verão, são termos acessórios, eles não têm uma relevância tão grande quanto os termos integrantes ou essenciais. Os termos essenciais, só para lembrar, são sujeito e predicado, os integrantes, os complementos verbais, objeto direto e indireto, complementos nominais e ainda passivos. Os termos acessórios, podemos incluir também, lógico, os predicativos sujeito e predicativos objeto, que segundo a minha análise deveriam ser parte dos termos integrantes, mas as gramáticas não colocam aí por razões várias, né? Mas podemos considerá-lo dessa forma. Os termos acessórios, gente, são os adjuntos adverbiais e adnominais, o aposto e podemos incluir o vocativo, ainda que para muitos gramáticos ele nem termo acessório é, mas para fins didáticos serve que eles estejam aí para a gente estudar, tá certo? Bom, o adjunto adnominal é aquela palavra que ela faz a função adjetiva, acompanhando um substantivo. Isso não quer dizer que sempre vai ser um adjetivo. Pode ser um numeral, pode ser um pronome, pode ser outra palavra, tá? E ele pode estar tanto no sujeito como no predicado. É importante esclarecer isso. E vejamos aí dois exemplos para demonstrar. Meus pais viajaram a Roma. Olha só. O núcleo do sujeito aí é pais. Tá? E meus é uma palavra que acompanha pais. Nesse caso, ele é um pronome e é um adjunto adnominal. Né? Já em ele estava usando uma camisa vermelha é objeto, né, do verbo ele estava usando. Então, o núcleo do seu objeto é camisa e uma e vermelha são adjuntos adnominais de camisa, tá certo? Simplesmente funcionam como adjetivos, né? Sendo um numeral e o outro adjetivo, como vemos aí no exemplo. Uma confusão que acontece geralmente é confundir o predicativo do sujeito com o adjunto adnominal. E é importante esclarecer que são bastante diferentes, porque, já falamos, o adjunto adnominal ele tem uma função até dispensável no sentido da oração. Em compensação, o predicativo não. Ele tem uma função tem maior peso dentro da sintaxe. Nesse exemplo fica bem claro. Olha só, temos aí como predicativo sujeito a palavra cinzento e temos como adjunto adnominais, né, a palavra, o artigo o e o adjetivo dourado. Se eu tiro o sol amanheceu cinzento, se entende. Se eu coloco o sol dourado amanheceu cinzento, também se entende. Agora, o sol dourado amanheceu, fica faltando alguma coisa e se nota que o cinzento modifica muito aquilo que é um estado, no caso do sujeito. Então veja que não dá para confundir, tendo em vista que o predicativo sujeito ele tem muito maior peso, ou predicativo objeto, na oração que os adjuntos adnominais que têm uma função, como disse, de acessório, no caso da mesma, né? Bom, vejamos agora o caso do adjunto adverbial. O adjunto adverbial, já o nome diz, é aquele termo da oração que tem a função de advérbio. Pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras. E aí nós podemos ver, né, pelos exemplos. Depois da aula, né, uma locução adverbial que faz a função de adjunto adverbial. Locução adverbial é a sua categoria morfológica. Adjunto adverbial é a sua função sintática. É importante esclarecer isso. Não é a mesma, ainda que tenha a mesma característica, uma coisa é a morfologia e outra coisa é a sintaxe, tá certo? Eles moram em São Paulo. Em São Paulo, né, uma locução adverbial de lugar, no caso, faz a função de adjunto adverbial. Com Paulo e Júlia, adjunto adverbial de companhia. Talvez, né, adjunto adverbial de dúvida, tá certo? Então, quem souber de advérbio vai saber bem de adjunto adverbial, mas não importante não misturar, né? Tanto o adjunto adnominal ele pode ser formado por um advérbio ou por uma locução adverbial. Independente disso, a sua função sintática é de adjunto adverbial, tá? Próxima, aposto. Aposto, gente, é aquela palavra que repete ou que substitui uma palavra que já foi dita anteriormente, tá? É isso. O aposto nada mais é que é isso, né? Então vejamos aí um exemplo. Isabel nasceu ontem. Eu digo isso e se entende completamente. Posso dizer também a filha da Ana e do Renato nasceu ontem.
Veja que um substitui o outro de maneira completa, vamos dizer. Então, isso é um aposto. Tá? O aposto ele é um substituto que ele aparece nas orações para evitar ambiguidade ou dar mais informação a um termo já mencionado. Presidente Lula é aplaudido na Liberdade, tradicional bairro de São Paulo. Nessa oração, tanto Lula como o tradicional bairro de São Paulo são apostos de presidente e Liberdade, que é o nome do bairro, certo? Você pode ver aí que eles são intercambiáveis, você troca um por outro e a oração continua sendo a mesma. Maria, a irmã de Cláudia, vendeu seus doces. Posso dizer Maria vendeu seus doces ou a irmã de Cláudia vendeu seus doces. Perfeito? Se entende igual, aposto. Como de tudo, verduras, legumes e carnes, né? Tudo aí é aposto de verduras, legumes e carnes. Chico Buarque, grande compositor brasileiro, foi homenageado na televisão. Poderia dizer que o grande compositor brasileiro foi homenageado na televisão, como Chico Buarque, que é a mesma coisa. Bom, aí já vimos um pouco os exemplos, né? Mas vamos agora explicar, dar nome aos bois, no caso, aos tipos de aposto que podemos encontrar nas orações. O aposto pode ser explicativo, aquele que explica um termo já mencionado anteriormente, a filha da Ana e do Renato, aposto explicativo. Ele pode ser resumidor ou resumitivo, é a mesma coisa. No caso, saúde, prosperidade, paz e alegria, isso é aposto resumitivo do já mencionado. Já li vários autores resumem o que vem depois, né? Carlos Drummond, Machado de Assis, etc. Meus filhos são diferentes. Este é louro, aquele é moreno. No caso, aqui distribui, né, a palavra filhos. Então, podemos dizer que o que vem aí, o que está em negrito, é aposto distributivo. É difícil de aparecer, mas é bom saber que existe. A criança, um pequeno general, mandava no pai e na mãe. Um pequeno general é um aposto comparativo, onde eu comparo o já dito, né, a outra coisa. Né? Posso substituir um por outro e se entende igual a oração. O escritor Fernando Pessoa foi homenageado em um evento da nossa escola. No caso, Fernando Pessoa é aposto de o escritor, só que especifica, né? Resume não, especifica qual escritor está sendo homenageado. Neste caso, um aposto especificativo. Importante, gente, esclarecer um detalhe. A maioria dos apostos estão delimitadas, marcadas, identificadas por algum tipo de sinal de pontuação. Pode ser tanto 2 pontos ou as vírgulas. Veja aí, no primeiro exemplo, a filha da Ana e do Renato está entre vírgulas, como também um pequeno general comparativo. Né? Vários autores, e este é louro e pequeno, veja, aposto enumerativo e distributivo estão marcados por 2 pontos. Somente o aposto especificativo que está ao lado do termo com o qual faz a função de aposto não tem nenhum sinal de pontuação. Um detalhe muito importante para ajudar a encontrá-lo nas orações que você vai analisar daqui para frente. Tá? Vocativo. O que é o vocativo? Vocativo parece aposto, mas não tem nada a ver. É aquela palavra que chama, que evoca, que chama alguém, né, que tem a função de evocar, chamar alguém numa oração interrogativa, ou exclamativa, ou até afirmativa também. Né? Ele costuma estar entre vírgulas, e aí está a confusão muitas vezes com o aposto. Mas ele é muito diferente. Se você analisar, olha só as frases, olha só. Filho, estou esperando aqui, estou te esperando aqui. Né? Então, filho, no caso, é um vocativo. Ó, Pedro, você pode parar com esse barulho? Então, eu estou chamando o Pedro. Espera, meu amor, que eu estou chegando. Meu amor, é vocativo. Venha, Felipe, está na hora de dormir. Não coma tão depressa, menina. Você viu a confusão no recreio? Vírgula, professora. Então, veja, todos eles têm a função de chamar alguém para aquilo que está sendo dito. Né? Então, ele é bem diferente do aposto quanto à função. Eles não se referem a outra coisa já dita, simplesmente chamam a atenção do interlocutor com o qual se refere a oração. Tá? Importante, né? Separar o vocativo dos demais termos da frase com vírgula é obrigatório. Não, se você está usando, se você pensa usar um vocativo, a vírgula é essencial. Veja o exemplo aí. Você viu a boneca Luísa? No caso, Luísa acaba sendo o nome da boneca, né? Então, agora se eu digo, você viu a boneca? Vírgula, Luísa se transformou num vocativo.
Muito importante a vírgula para identificar os vocativos. Tá certo? Olha só. Aposto, aquela menina, a Helena, ainda não almoçou. Helena vem almoçar. Veja bem que quando nós comparamos aí frases parecidas, a diferença fica bem notória entre aposto e vocativo, tá? Rapidinho, gente, vamos trabalhar em 4 orações esses 4 elementos que nós vimos nesse vídeo, tá? A adjunto adnominal, que vai estar em laranja, adjunto adverbial em vermelho, verde, vocativo e aposto em azul, tá? Os amigos, os tios, os vizinhos, ninguém compreendeu a atitude dele. O que nós temos aí? Nós temos aí alguns adjuntos adnominais, os, e ninguém, no caso, aposto resumitivo do que foi dito anteriormente. Os amigos, os tios, os vizinhos, né? A também é adjunto adnominal da palavra atitude, está ao lado de atitude substantivo. Quando morava lá, ele ia aos domingos visitar a sepultura do pai. O que temos aí? Temos aí aos domingos, no caso uma locução adverbial de tempo, né? Adjunto adverbial. E como adjunto adnominal, né? Adjunto adnominal, as palavras, os artigos a e do pai, que pode ser substituído por um adjetivo só, paterna, né? Então veja aí que essas palavras funcionam como adjuntos adnominais. Os instrumentos calaram-se logo. O que temos aí? Temos aí o adjunto adnominal os, ao lado de instrumentos, substantivo, e logo, ao lado do verbo, né? No caso, um adjunto adverbial. João, você virá ou não? O que temos aí? Um vocativo, João, que está entre vírgulas, separado por vírgulas, e não um adjunto adverbial de negação, tá certo? Aí espero que com esse exemplo vocês tenham eliminado as dúvidas que tenham ficado. E qualquer coisa, nós estamos à disposição para qualquer tipo de pergunta, tá? A gente se vê. Até breve. Tchau, tchau.